Olá! Tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo, sou cristã, casada há 19 anos, mãe de uma pessoinha que entrou na adolescência agora e o meu maior objetivo é que nós possamos aprender e ser mães intercessoras, aquelas que sabem buscar a palavra de Deus, sabe se derramar através da oração e sabe trancar sua porta e ficar no secreto, buscando um relacionamento profundo com o Deus que ela serve. Então, se esse é seu objetivo aqui, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula sobre as 4 chaves para ser uma mãe intercessora. Eu, quando tive o meu filho, ele era bebê e eu sempre tive a preocupação de educá-lo com os princípios bíblicos, né? Então eu li a Bíblia para ele, aí com o tempo era uma Bíblia infantil, então ele ia folheando. Quando ele começou a falar, ele mesmo já contava as histórias lá. Com o tempo, a gente foi mudando a Bíblia até que ele começou a ler sozinho, então tinha os devocionais dele, ele mesmo lia a Bíblia, enfim. Só que a criança vai crescendo e vai mudando os seus interesses, né? Então isso começou a me preocupar, eu ficar assim pensando, criando várias estratégias, né? Buscando alguma coisa que interessasse a ele dessa forma, até que o Senhor me chamou mesmo para que eu me colocasse na brecha e confiasse nele, através não só daquilo que eu ensinava, porque na verdade eu estava me preocupando com a minha limitação humana, que era aquele tempo ali de ensinar, mas que eu tinha que entregar mesmo ao Senhor e confiar. E entrar em guerra através da oração. Porque às vezes, falando demais, insistindo demais, não funciona, né, meninas? Então, eu espero que essas nossas 4 aulas sejam como um impulso para que nós realmente nos posicionemos e tenhamos isso como um propósito de vida. Orar pelos nossos filhos e não só por eles, por todos aqueles que não têm quem ore por eles. Então, vamos lá? A primeira chave que eu coloquei aqui, eu coloquei como versículo Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então é essa certeza que nós temos que ter. Que aquele que pede, recebe. O Senhor quer ouvir as nossas orações. Mas para isso, o que nós temos que fazer? A nossa primeira chave, então, é posicionamento. O que é isso? Como mulher e mãe, é necessário nós tomarmos a nossa devida posição como edificadora do lar e exercer a nossa autoridade sobre os nossos filhos. Então, a palavra de Deus não nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Edificar é construir. Queridas, eu estava meditando nisso esses dias e eu fiquei pensando nisso, né? Quando há uma construção, alguém faz o desenho, né, daquela estrutura, daquela edificação. E tem aqueles que constroem tijolo por tijolo. E aí eu fiquei pensando em Deus como o arquiteto. Então ele faz a planta do nosso lar, ele faz a planta da estrutura dessa edificação. E nós vamos lá, como edificadoras, tijolo por tijolo, até levantar essa obra.
Então, nós temos que ter um posicionamento. Qual é a minha posição? Eu tenho que entender e aplicar, ter essa atitude de eu sou uma edificadora do meu lar. Então, o que tiver que ser feito para o meu lar ser construído no alicerce que é Jesus, eu vou construir. Então, para isso, quais são as ferramentas que nós temos que usar? Leitura da palavra de Deus, oração, jejum e o secreto. Nós temos que priorizar o nosso tempo com Deus. Se eu quero ser uma intercessora pelo meu filho, eu tenho que buscar primeiro. Eu tenho que saber reconhecer quem é Deus na minha vida. Eu preciso crer nele, porque crendo no Senhor, eu reconheço que ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Ele é o meu Salvador, aquele que me resgatou do pecado através da sua graça. E ele é o meu Senhor, a quem eu sirvo sem sombra de dúvida. Então, para me posicionar, eu preciso reconhecer quem é Deus e preciso reconhecer a minha necessidade. Não adianta eu já começar dobrando o meu joelho, pedindo a Deus, mas não exercendo a palavra, não me baseando na palavra de Deus. O básico precisa ser feito e muito bem feito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar intimidade com o Senhor através da leitura da Bíblia e da oração. Eu preciso priorizar isso. Eu preciso ter um tempo para isso. Pode ser aos poucos, né? Porque não adianta você querer tirar uma hora que chega uma hora que você fala, eu não tenho nem palavras para orar, o que eu vou orar agora? Não é assim. É aos poucos. Você pode começar com um versículo, meditando nele, depois orando ao Senhor. Você pode começar com um salmo, eu não sei, mas é assim que tem que ser. Não é uma obrigação? Começa como uma... Não vou dizer que começa como uma obrigação, mas se você quer que a sua vida seja mudada, que a sua família seja restaurada, que seu filho seja um abençoado, você precisa se esforçar para isso. É como pagar um boleto, gente. Você não fez a compra? Você não paga o boleto? Você tem vontade de pagar o boleto? Sim, a gente começa dessa forma, né? Eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não entendo nada. Já começa dobrando seu joelho e pedindo ao Espírito Santo que te ensine. E creia. Por isso que você tem que reconhecer quem é Deus. Porque você vai começar a agir pela fé. Você vai crer que aquilo que você vai ler, o Espírito Santo vai te ensinar, vai te instruir. E na hora que você for orar, você vai falar, Senhor, eu não tenho nem palavras, como é que eu começo? Eu não sei. Peça ao Espírito Santo que coloque as palavras na sua boca. Comece. É andando, é praticando que nós vamos aprender. E assim nós criamos um hábito que vira uma necessidade. Eu não consigo sair de casa sem orar. Não consigo abrir os meus olhos a hora que eu acordo na cama e não agradecer ao Senhor. Mas isso, não é porque eu sou a melhor, não. Foi porque isso foi uma prática que eu fui fazendo, sabendo que é a melhor escolha. Então seja sábia. Escolha as melhores coisas do reino de Deus. Crie esse hábito. Chega uma hora que é uma necessidade, é como escovar os dentes. A gente nem pensa, não é? A gente já levanta e vai escovar os dentes. Assim será o seu devocional, a sua prática da leitura da Bíblia e da oração. Tenha certeza disso. Praticar a palavra de Deus, orar e jejuar. O jejum é muito importante. E eu te aconselho, pelo menos nesses 3 primeiros dias que você está se posicionando a ser uma mãe intercessora, a jejuar por você.
Você pode escolher um tipo de alimento, existem vários tipos de jejuns, né? Escolhe o que for mais apropriado para você e faça, pelo menos de 3 dias, para que o Senhor abra sua mente e te mostre aquilo que precisa ser mudado em você, para que a sua casa se torne um lugar de refúgio e paz. Esse é o nosso maior objetivo, para que a nossa casa seja um lugar de refúgio e paz. E reflita sobre como estão os seus relacionamentos. Você tem falado mais e ouvido menos? Você tem olhado para eles e escutado atentamente o que eles estão dizendo? Ou você é daquela que ele está falando, você já está pensando na resposta que vai dar e no fim nem presta muita atenção no que ele está falando? Não é assim? Ai, gente, nós somos tão falhas, mas o Senhor, com a sua misericórdia, Ele nos ensina a cada dia. E se nós nos dispusermos e nos posicionarmos, não tenha dúvida que a nossa vida, nosso lar, vai ser um lugar de refúgio e paz. Então, haja com prioridade e intencionalidade. Como assim? Priorize o seu tempo com o Senhor e haja intencionalmente com os seus filhos, com o seu marido, no seu lar. Não haja pela emoção, na fúria da ira. Não. Haja com intenção. Não, se ele está nervoso, se eu responder agora, vai piorar. Não, se eu fizer tal coisa, se eu chamar a atenção do meu filho agora, ele não vai nem ouvir porque ele está irritado. Então, tudo tem o seu tempo. Haja com intencionalidade. Peça sabedoria ao Senhor. E eu vou deixar aqui um desafio para você. Então, você sabe que a nossa primeira chave é posicionamento. Então, nós devemos tomar a nossa posição no nosso lar. E eu quero que você, se possível, assista aquele filme Quarto de Guerra. Se você já assistiu e puder assistir novamente, tem um momento em que aquela mulher, ela começa a orar e ela toma uma posição naquele dia. Preste atenção nas palavras que ela usa ali naquela oração e a posição que ela ocupa. Assim que ela termina aquela oração, enquanto ela está fazendo aquela oração, é muito interessante. E é essa posição que nós devemos ocupar, porque nós somos a alegria da casa. E se a alegria vai embora e fica o azedume, o peso das responsabilidades, tudo fica tão mais pesado e ruim, não é verdade? E a alegria do Senhor é a nossa força. Então não esqueça disso. Então lá vai. Separe um tempo para a leitura da Bíblia, meditação e oração. Então, medite naquilo que você leu. Não é só ler os 3 versículos e falar, tá bom, aí depois você nem lembra mais. Não, vai meditando naquilo, sabe? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá, como assim o Senhor é meu pastor? Como que é um pastor? O que que ele faz? Como que ele cuida? Como que ele supre as necessidades de uma tal forma que dá uma segurança, que logo em seguida Davi fala, nada me faltará. Começa a meditar nisso, traz para você qual é a necessidade que você está tendo. Nada te faltará. E depois ore ao Senhor, converse com Ele, abra o seu coração. Então priorize o seu tempo com Deus todos os dias. Comece jejuando por você, pelo seu posicionamento. Esse posicionamento no mundo espiritual é muito sério. Você sabe que está entrando em guerra. Então, ore, jejue, se fortaleça no Senhor. Reconheça quem é Deus na sua vida e siga em frente no seu propósito.
Eu vou dar uma indicação de leitura para vocês, que há um tempo atrás eu até deixei lá nos meus stories, porque no começo de ano eu gosto muito de ler esse livro. É o livro Segredos do Lugar Secreto. É um livro maravilhoso, que faz a gente querer se derramar, se trancar no quarto o dia inteiro e ficar ali derramada aos pés do Senhor. Então, procure ler esse livro. E ele é bem prático também. E você vai começar a entender aquilo que realmente Deus quer de nós, no secreto. E posicione-se. Decida que irá ler a Bíblia todos os dias e irá orar no secreto. Vamos começar assim, então? Combinado? Eu espero que essa aula tenha realmente te ajudado, que você realmente tenha esse desejo, esse propósito de ser uma mulher sábia no seu lar, de tomar realmente a sua posição em meio a tantas confusões que esse mundo tem trazido, tantas teorias, tantas ideologias, que realmente você se concentre na palavra de Deus, porque ela não muda. O nosso Deus não muda, ele é imutável. Então acredite nisso, posicione-se, guarde essa chave, siga o seu propósito e Deus vai te abençoar, porque o nosso Deus é Deus de família, é um Deus de amor, de graça. Então, na próxima aula eu vou trazer a segunda chave. Muito, muito, muito obrigada por você estar aqui. Já envia para as amigas aí, vamos encher esse mundo de mães intercessoras. Porque a forma que as escolas estão agindo aí, como as coisas estão acontecendo, para que os nossos filhos sejam tomados por essas novas ideias aí, nós temos que nos apegar aos pés do Senhor, ensinar os princípios bíblicos, a palavra de Deus aos nossos filhos e dobrar os nossos joelhos na certeza que o nosso Deus está tomando conta de tudo e nos dará vitória em nome de Jesus. Então, em breve eu vou estar aqui com a segunda chave. Deus abençoe você. Fique na paz.